Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lins do Treinador OAB. Nós tivemos uma semana passada intensa, portanto não foram abertas as contagens regressivas porque nós estamos no nosso desafio domínio do Vademecum. E desde já eu quero falar para você que se você ainda está inseguro com relação à sua segunda fase, ainda dá tempo de você treinar muito o Vademecum e de você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Então vai no link da bio e se inscreve, porque tem muitas aulas de domínio do Vademecum e que fazem toda a diferença para você. Porque você dominando vai tranquilo, vai com calma, vai seguro, organizado e o tempo, que parece um grande desafio pra gente, não vai conseguir te pegar. Mas eu vim fazer a nossa contagem regressiva. Faltam 14 dias pro exame de ordem, hoje é um domingão e a gente vai conversar sobre algumas coisas legais. Primeira coisa, eu já deixei vídeos prontos para vocês acham em qualquer das minhas redes sociais relacionados à interdisciplinariedade, que vem sendo muito perguntado para mim, né? O que está acontecendo com isso, se tem muitas mudanças. E eu deixei bem claro para vocês e vou deixar aqui bem resumido que a interdisciplinariedade nada mais é do que aplicar mais de uma disciplina em um problema, e isso já vem sendo feito desde que o mundo é mundo na OAB, né? A gente fala de direito material, processual, e a gente vê no dia a dia, né? Direito do trabalho junto com responsabilidade civil, direito penal junto com direito civil, indenização, enfim, a gente tem vários exemplos, então não há por que você ficar nervoso ou nervosa com isso. Tudo certo, tudo tranquilo, né? Lembrando que para quem vai para a segunda fase, essa interdisciplinariedade pode ser super bem aplicada, principalmente quando a gente fala de Constituição Federal, onde a gente pode colocar um salzinho, né? Um pouquinho de qualquer coisa da Constituição Federal em qualquer das matérias. Eu já falo desde sempre isso, quando o examinador vê que você consegue fazer essa interdisciplinariedade, pode até não estar lá no gabarito, mas os olhos dele enchem de alegria e com certeza sua nota aumenta, certo? Então, gente, eu vim falar com vocês hoje também sobre confiança, né? Eu falei com alguns alunos essa semana, vou continuar falando pro pessoal que vai fazer a mentoria comigo de primeira fase. E algumas perguntas que acontecem, e pode estar acontecendo com você agora nas vésperas do exame de ordem, né? Porque a gente faz muito a gente carrega um fardo muito grande do passado. Às vezes é um passado que a gente mesmo passou, ou às vezes é um passado que outra pessoa passou e que só aquele relato já te deixa incomodado, triste, chateado, né? Então as questões, eu até marquei aqui, são assim: eu não sei o que me falta, professora, eu não sei o que falta para minha aprovação vir. Por quê? Eu tenho capacitação, eu fiz cursos, eu tenho a prática, né? Eu estudo, eu vou com coragem e de repente aquele momento não dá certo. Bom, gente, primeiro eu tenho que dizer para vocês que a gente precisa tirar essa carga que a gente às vezes carrega de certezas, né? Porque a gente tem muitas certezas na vida. Eu tenho certeza que isso, eu tenho certeza que aquilo. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas, ela fala que ela é realista, né? As pessoas se acham realistas, mas elas estão extremamente negativas, extremamente na escassez, extremamente no não vai dar certo. Então eu vim aqui para te falar para você olhar com coragem, porque vai dar certo. Seja aplicando a máxima água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que funciona super, funciona nos estudos, funciona em tudo aquilo que a gente quer realizar, funciona em muitas coisas. Ou então, com coragem de arriscar mais uma vez. E a gente precisa muitas vezes apagar aquilo que já foi. Ou apagar histórias que contaram pra gente. Porque às vezes as histórias são das outras pessoas, né? Eu gosto muito de falar pra vocês e venho falando que a percepção do que te falam, do que conversam com você, do que acham, do que te apontam, do que te criticam, é um jeito de ver daquela pessoa. Não significa que tenha que ser o seu jeito de ver. Por isso que a gente tem que ter coragem de ser diferente. A gente tem que ter coragem de fazer as coisas diferentes. A gente tem que ter coragem de arriscar e a gente tem que ter coragem de acreditar.
né? Porque muitas vezes quando a gente acredita num sonho, a gente parece bobo. Mas as grandes realizações do mundo aconteceram porque alguém acreditou que ia acontecer. Bom dia, Dani. Então, é interessante a gente pensar o que a gente quer. Então, eu sempre faço, mas essa semana foi especialmente, eu fiz novamente uma projeção na minha mente do que eu quero. Eu, Gisele, o que eu quero daqui pra frente? Eu quero dar aulas presenciais ou eu quero dar aulas online, por exemplo, no meu caso. Como é que eu quero que seja meu novo escritório do treinador OAB? Como é que vai ser a porta dele, né? Como que vão ser as cabines dele? Como que vai ser essa divisão? Onde é que eu vou atender os meus alunos presencialmente? Tudo isso. E você precisa saber o que você quer, porque às vezes você não sabe muito bem o que você quer. Você está sendo levado só, sabe? Então, é muito legal a gente pensar, né? O que eu quero, porque às vezes a sua resposta é eu não sei, né? E principalmente, será que eu sou o que eu quero? Porque quando a gente analisa outras pessoas nos estudos pro OAB, por exemplo, a gente sabe o ideal. Porque a gente vê, de repente, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que domina o vade-mecum, muito ágil, né, com um raciocínio legal, você fala assim, putz, esse cara é bom, essa menina é boa. Então, será que você é o que você gostaria de ser nos estudos? Então, assim, dói no coração às vezes, né? Mas são coisas necessárias. E assim, gente, a gente ainda tem 2 semanas, dá pra fazer muita coisa. Eu vou falar pra vocês, vou dividir o que eu fiz, Gisele. Aqui na minha casa de São Paulo, a minha casa é pequenininha, né? E eu organizo as minhas coisas pra poder trabalhar daqui, né? Poder estar sempre podendo atender daqui. E a minha mesa ficava num cantinho. E eu reparei que eu não estava rendendo tanto quanto eu gostaria. E eu gosto muito de estudar, trabalhar perto de uma janela. Agora, por exemplo, essa luz que está batendo em mim é uma luz natural. Eu gosto de olhar a janela, eu boto banana para os passarinhos e eles vêm comer e eu adoro, sabe? E aí, não tava rolando, alguma coisa eu tava meio travada, sabe assim? O que eu fiz? E aí eu vou dar a dica pra vocês. Eu mudei todos os móveis de lugar. Então, de repente, olha o seu ambiente de estudo aí e vê o que dá pra mudar. E hoje eu tô com um outro panorama aqui e tô feliz. Tem que arrumar algumas coisas, o meu fundo, falta puxar pra cá, pá. Mas sabe quando dá uma renovada? Eu abri muitas gavetas e tirei muitas gavetas, tirei muita coisa velha, muita coisa que eu quero doar, de impressoras que eu não uso mais, nem tenho, nem funciona, um monte de tinta. Enfim, sabe quando você faz uma limpeza e aí você se sente bem por estar ali naquele lugar? Pode não parecer o ideal, talvez, para quem entre, mas para mim ficou bom. Então essa movimentação, ela é legal. Movimenta a sua cama de lugar, bota na outra parede, sabe? Movimenta o que for. Ou coloca um quadro bonito que você possa ver, ou uma planta. Mas o importante é esse movimento acontecer. Você se sente bem, você se sente renovado. E é você que tem que se sentir bem, não outra pessoa, né? E aí, gente, esse domingo é Dia dos Pais, então eu quero aproveitar para desejar Feliz Dia dos Pais a todos os papais e também fazer um adendo para desejar Feliz Dia dos Pais a todas as minhas mamães solos, né? Que a gente tem muita mamãe que é pai e mãe ao mesmo tempo, que são um orgulho para mim. Muitas das minhas mentoradas estão nessa pegada. E aproveitar para a gente pegar essa força do pai, né? Que a gente muitas vezes tem ou idealiza, de coragem, de força, né, de realização, né? A energia masculina é muito de realização, de execução, de resolver problema, né? Enquanto o feminino é mais de aconchego, de paz, de cuidado, o masculino, que todo mundo tem, ele é de resolver problema, né? Ele é de tô com um problemão e aí, como é que faz? Eu não vou colocar o AB como um problema, mas eu vou colocar o AB como um desafio, que é o desafio que a gente vai ter, né? Então, convidando vocês novamente pra gente fazer nossa domínio do vade-mecum, tá aberto o curso, muito legal. Eu vou começar a gravar
essa semana sem falta, ao vivo também, tá? E aí a gente vai gravar ao vivo e depois vai fechar. E aí quem tiver com o curso vai poder ter acesso com tranquilidade. E por último, minha última pergunta da semana foi, professor, com relação a recursos do exame da OAB, né? Recursos, minha penúltima pergunta. Gente, alguns alunos relataram que estão com recursos pendentes lá na ouvidoria. Estão completamente parados. E me pediram para o que fazer, né? Então, a gente não tem um instrumento do que fazer. Na verdade, se a gente entrar com um outro protocolo, eu já vi, né, enrola mais ainda, porque eles juntam os dois protocolos. Então, a única coisa que eu posso dizer pra vocês, não é um movimento, não quero que a OAB fique puta comigo, nada disso, mas é que, assim, precisa de um prazo, né? Assim, é razoável que você tenha um prazo. Você pagou uma prova, agora a prova tá R$295. Mano, tem a possibilidade de fazer recurso, então esse recurso tem que ser corrigido, né, gente? Não dá pra ficar corrigindo depois de 3, 4 OABs. Você destrói a vida do candidato, né? De repente tem alguém da OAB aqui me ouvindo. Destrói. Destrói porque ele fica com uma expectativa, né? Aí muitas vezes, mesmo que ele saiba racionalmente que ele tem que criar expectativa, ele não consegue estudar. E as OABs vão passando e a gente vai esquecendo as coisas. Porque o nosso cérebro, não é porque você estudou uma vez que você sabe tudo. O cérebro é repetição. Tá? Então é ligar, tá? Acha o telefone da ouvidoria e liga. Eu tenho vários alunos que fazem isso e tem sucesso. Às vezes, assim, no mesmo dia, no dia seguinte, já há uma movimentação. Ok, gente? E por último, né? Último, eu preciso deixar registrado, porque depois vão falar, a Gisele tá falando uma coisa, depois tá falando outra. Bom, dia 12, que foi sexta-feira, às 17 horas, abriu o prazo de inscrição da OAB 36. Eu não sou a favor de encavalamento de prova. Nunca sou a favor de encavalamento de prova. Mas cada caso é um caso. Você precisa observar, né? Eu não sou a favor, assim, de forma bem simples, porque eu acho que o aluno fica com um pé em cada barca. Sabe quando a gente fica com um pé em cada barca? Aí ele não faz nem a segunda fase, nem a primeira fase, e aí falhe nos dois. Aí, um pé em cada barca, eu vou me afogar. Mas você precisa ver a sua situação. Bom, o que eu tenho para dizer? Até dia 19, às 17 horas, vai a inscrição da OAB 36, primeira fase, tá? O que eu te indicaria? Falando assim, bem brevemente. Se inscreva e depois você pensa. Porque você tem para pagar o boleto até dia 4 de outubro. Salvo engano, 4 de outubro. Tá longe, né? Nossa. É isso mesmo, tá? Então você tem um tempo aí para pagar o boleto. E aí você pensa o que dá pra você fazer, o que você quer fazer. Tudo bem? Ó, a Dani tá falando que ela tá esperando o resultado do recurso da segunda fase que fiz pra ouvidoria. Já fiz inscrição pro 36 enquanto não sai o resultado do recurso da ouvidoria. Isso mesmo. Dani, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é assim, ó. A gente, quando tá na OAB, tem o recurso pra FGV, tá? É uma chance grande. Hoje em dia, né, mudou. Antes o recurso pra FGV, as chances não eram tão grandes, mas a ouvidoria era grande. Agora, já faz um tempo, mudou. Agora a gente tem recursos da FGV que tem mais chances do que os recursos da ouvidoria, tá? Essa demora da ouvidoria, ela é bem irritante pra mim. Eu, Gisele, que faço recurso pra OAB, sabe? É irritante porque a gente tá numa luta e a luta não tem resultado. Então, eu sempre falo pros alunos, botou o recurso na ouvidoria, não se apegue à pedra, tá? Você precisa continuar a sua vida, você precisa continuar estudando. É isso, ok? Agora, cada um tem uma questão pessoal. De repente, eu mesma já falei com você, a gente já fez uma consulta, e aí eu falei pra você assim, descansa. Ou você decide descansar, tudo bem. Mas a princípio, não pare. Então assim, não se apegue à pedra. Eu sempre digo, né? Não se apegue à pedra. Então, essa pedra fica lá e vamos esperar. Essa questão de prazo, aí eu vou contar até uma história pra vocês. Antigamente, nunca teve um prazo. O prazo é tal. Mas a gente tinha o seguinte, gente. A gente pensava assim, a gente via, né, como professor. O prazo para correção do recurso da OAB era até antes da próxima prova. Tinha que ser antes da próxima prova, né, para dar a chance pro aluno fazer a próxima prova. Depois, esse prazo se estendeu, não era mais antes da próxima prova, primeira fase, foi antes da próxima prova, segunda fase,
Tanto que eu tive um caso, meu bem emblemático, que foi um recurso, o maior recurso que eu fiz de 3 pontos, que o rapaz fez o recurso para ouvidoria, e aí ele fez a nova primeira fase, fez a nova segunda fase, me mandou o recurso tanto da primeira quanto da segunda prova, e um dia antes do resultado da segunda prova dele, foi assim, minto, foi numa sexta-feira à noite e a prova, e o resultado da prova era tipo domingo. Ele tinha sido aprovado pelo recurso, que eu consegui 3 pontos nesse recurso, tá? Então, é algo que precisa ser arrumado, com certeza, é algo que precisa ser reivindicado pelos alunos, porque precisa ter prazo, né? Se a gente tem prazo para cumprir, por que a OAB não tem prazo para cumprir? Assim, não é pedir demais, é uma coisa simples. Tá bom, gente? Então, eu vim aqui falar pra vocês que não fica com esses pensamentos que, eu tô capacitado, eu tenho cursinho, eu tô com os melhores professores, eu tenho prática, eu tô estudando, eu não sei o que falta pra mim. Na verdade, falta talvez mais empenho, acreditar e tirar das costas o passado que já passou, que de repente não foi feliz, né? Tá na hora de acreditar de verdade, não acreditar como advogado, sabe, gente? É um pé lá e um pé cá. Não, é acreditar, falar assim, não, essa vez é minha, essa vez vai dar, essa prova é minha. Então vamos com coragem e tirar essas crenças, sabe? De que não vai dar certo. Eu tava vendo uma palestra, vou começar as minhas aulas de graduação agora, e teve uma palestra com uma mulher chamada Samila. Eu não me lembro exatamente de que empresa ela é, uma CEO. E ela falou uma frase que eu anotei aqui no meu caderninho das anotações para vocês, que é muito interessante. Ela é um tanto ela escraviza a gente um pouco, a gente precisa pensar nisso, mas ela é muito interessante. Ela fala assim: nunca faça só aquilo que me pediram. Então, se eu trocar em miúdos, nunca faça só aquilo que me pediram, eu te diria, nunca estude só aquilo que te mandaram. Às vezes você tá aí num cronograma, às vezes você tá num cursinho, né? Às vezes você tá numa mentoria e você só faz aquilo que te pediram. Só. Assim. Hoje é petição inicial? Só vou fazer uma. Hoje é petição só vou fazer uma. Não. Faça além. Vá além. Pô, foi bem numa petição inicial? Faz mais uma. Ou, tô com dificuldade nessa petição inicial? Vou fazer mais uma. Então, vamos tentar essa semana puxar um pouquinho mais e fazer além do normal. Além do que te pediram, além do que tá no livro. Tá bom, gente? Pessoal, bom domingo e até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lins do Treinador OAB. Nós tivemos uma semana passada intensa, portanto não foram abertas as contagens regressivas porque nós estamos no nosso desafio domínio do Vademecum. E desde já eu quero falar para você que se você ainda está inseguro com relação à sua segunda fase, ainda dá tempo de você treinar muito Vademecum e de você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Então vai no link da bio e se inscreve, porque tem muitas aulas de domínio do Vademecum e que fazem toda a diferença para você. Porque você dominando vai tranquilo, vai com calma, vai seguro, organizado, e o tempo, que parece um grande desafio pra gente, não vai conseguir te pegar. Mas eu vim fazer a nossa contagem regressiva. Faltam 14 dias pro exame de ordem. Hoje é um domingão. E a gente vai conversar sobre algumas coisas legais. Primeira coisa, eu já deixei vídeos prontos para vocês acham em qualquer das minhas redes sociais, relacionados à interdisciplinariedade, que vem sendo muito perguntado para mim, né? O que tá acontecendo com isso, se tem muitas mudanças. E eu deixei bem claro para vocês, e vou deixar aqui bem resumido, que a interdisciplinariedade nada mais é do que aplicar mais de uma disciplina em um problema, e isso já vem sendo feito desde que o mundo é mundo na OAB,
né? A gente fala de direito material, processual, e a gente vê no dia a dia, né? Direito do trabalho junto com responsabilidade civil, direito penal junto com direito civil, indenização, enfim, a gente tem vários exemplos, então não há por que você ficar nervoso ou nervosa com isso. Tudo certo, tudo tranquilo, né? Lembrando que para quem vai para a segunda fase, essa interdisciplinariedade pode ser super bem aplicada, principalmente quando a gente fala de Constituição Federal, onde a gente pode colocar um salzinho, né? Um pouquinho de qualquer coisa da Constituição Federal em qualquer das matérias. Eu já falo desde sempre isso, quando o examinador vê que você consegue fazer essa interdisciplinariedade, pode até não estar lá no gabarito, mas os olhos dele enchem de alegria e com certeza sua nota aumenta, certo? Então, gente, eu vim falar com vocês hoje também sobre confiança, né? Eu falei com alguns alunos essa semana, vou continuar falando pro pessoal que vai fazer a mentoria comigo de primeira fase. E algumas perguntas que acontecem, e pode estar acontecendo com você agora nas vésperas do exame de ordem, né? Porque a gente faz muito a gente carrega um fardo muito grande do passado. Às vezes é um passado que a gente mesmo passou, ou às vezes é um passado que outra pessoa passou e que só aquele relato já te deixa incomodado, triste, chateado, né? Então, as questões, eu até marquei aqui, são assim: eu não sei o que me falta, professora, eu não sei o que falta para minha aprovação vir. Por quê? Eu tenho capacitação, eu fiz cursos, eu tenho a prática, né? Eu estudo, eu vou com coragem e de repente aquele momento não dá certo. Bom, gente, primeiro eu tenho que dizer para vocês que a gente precisa tirar essa carga que a gente às vezes carrega de certezas, né? Porque a gente tem muitas certezas na vida. Ah, eu tenho certeza que isso, eu tenho certeza que aquilo. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas, ela fala que ela é realista, né? As pessoas se acham realistas. Mas elas estão extremamente negativas, extremamente na escassez, extremamente no não vai dar certo. Então eu vim aqui para te falar para você olhar com coragem, porque vai dar certo. Seja aplicando a máxima água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, que funciona super, funciona nos estudos, funciona em tudo aquilo que a gente quer realizar, funciona em muitas coisas. Ou então, com coragem de arriscar mais uma vez. E a gente precisa muitas vezes apagar aquilo que já foi, ou apagar histórias que contaram pra gente, porque às vezes as histórias são das outras pessoas, né? Eu gosto muito de falar pra vocês e venho falando que a percepção do que te falam, do que conversam com você, do que acham, do que te apontam, do que te criticam, é um jeito de ver daquela pessoa. Não significa que tenha que ser o seu jeito de ver. Por isso que a gente tem que ter coragem de ser diferente. A gente tem que ter coragem de fazer as coisas diferentes. A gente tem que ter coragem de arriscar e a gente tem que ter coragem de acreditar, né? Porque muitas vezes quando a gente acredita num sonho, a gente parece bobo. Mas as grandes realizações do mundo aconteceram porque alguém acreditou que ia acontecer. Bom dia, Dani. Então, é interessante a gente pensar o que a gente quer. Então, eu sempre faço, mas essa semana foi especialmente, eu fiz novamente uma projeção na minha mente do que eu quero. Eu, Gisele, o que eu quero daqui pra frente? Eu quero dar aulas presenciais ou eu quero dar aulas online, por exemplo, no meu caso. Como é que eu quero que seja meu novo escritório do treinador OAB? Como é que vai ser a porta dele, né? Como que vão ser as cabines dele? Como que vai ser essa divisão? Onde é que eu vou atender os meus alunos presencialmente? Tudo isso. E você precisa saber o que você quer, porque às vezes você não sabe muito bem o que você quer. Você está sendo levado só, sabe? Então, é muito legal a gente pensar, né? O que eu quero, porque às vezes a sua resposta é eu não sei, né? E principalmente, será que eu sou o que eu quero? Porque quando a gente analisa outras pessoas nos estudos pro OAB, por exemplo, a gente sabe o ideal. Porque a gente vê, de repente, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que domina o vade-mecum, muito ágil, né, com um raciocínio legal, você fala assim, putz, esse cara é bom, essa menina é boa.
Então, será que você é o que você gostaria de ser nos estudos? Então, assim, dói no coração às vezes, né? Mas são coisas necessárias. E é assim, gente, a gente ainda tem 2 semanas, dá pra fazer muita coisa. Eu vou falar pra vocês, vou dividir o que eu fiz, Gisele. Aqui na minha casa de São Paulo, a minha casa é pequenininha, né? E eu organizo as minhas coisas pra poder trabalhar daqui, né? Poder estar sempre podendo atender daqui. E a minha mesa ficava num cantinho. E eu reparei que eu não estava rendendo tanto quanto eu gostaria. E eu gosto muito de estudar, trabalhar perto de uma janela. Agora, por exemplo, essa luz que está batendo em mim é uma luz natural. Eu gosto de olhar a janela, eu boto banana para os passarinhos e eles vêm comer e eu adoro, sabe? E aí, não tava rolando, alguma coisa eu tava meio travada, sabe assim? O que eu fiz? E aí eu vou dar a dica pra vocês. Eu mudei todos os móveis de lugar. Então, de repente, olha o seu ambiente de estudo aí e vê o que dá pra mudar. E hoje eu tô com um outro panorama aqui e tô feliz. Tem que arrumar algumas coisas no meu fundo, falta puxar pra cá, pá. Mas sabe quando dá uma renovada? Eu abri muitas gavetas e tirei muitas gavetas, tirei muita coisa velha, muita coisa que eu quero doar, de impressoras que eu não uso mais, nem tenho, nem funciona, um monte de tinta. Enfim, sabe quando você faz uma limpeza e aí você se sente bem por estar ali naquele lugar? Pode não parecer o ideal, talvez, para quem entre, mas para mim ficou bom. Então essa movimentação, ela é legal. Movimenta a sua cama de lugar, bota na outra parede, sabe? Movimenta o que for. Ou coloca um quadro bonito que você possa ver, ou uma planta. Mas o importante é esse movimento acontecer. Você se sente bem, você se sente renovado. E é você que tem que se sentir bem, não outra pessoa, né? E aí, gente, esse domingo é Dia dos Pais, então eu quero aproveitar para desejar Feliz Dia dos Pais a todos os papais e também fazer um adendo para desejar Feliz Dia dos Pais a todas as minhas mamães solos, né? Que a gente tem muita mamãe que é pai e mãe ao mesmo tempo, que são um orgulho para mim. Muitas das minhas mentoradas estão nessa pegada. E aproveitar para a gente pegar essa força do pai, né? Que a gente muitas vezes tem ou idealiza, de coragem, de força, né, de realização, né? A energia masculina é muito de realização, de execução, de resolver problema, né? Enquanto o feminino é mais de aconchego, de paz, de cuidado, o masculino que todo mundo tem, ele é de resolver problema, né? Ele é de tô com um problemão e aí, como é que faz? Eu não vou colocar o AB como um problema, mas eu vou colocar o AB como um desafio, que é o desafio que a gente vai ter, né? Então, convidando vocês novamente pra gente fazer nossa domínio do Vademecum, tá aberto o curso, muito legal. Eu vou começar a gravar essa semana sem falta, ao vivo também, tá? E aí, a gente vai gravar ao vivo e depois vai fechar. E aí quem tiver com o curso vai poder ter acesso com tranquilidade. E por último, minha última pergunta da semana foi, professor, com relação a recursos do exame da OAB, né? Recursos, minha penúltima pergunta. Gente, alguns alunos relataram que estão com recursos pendentes lá na ouvidoria. Estão completamente parados. E me pediram para o que fazer, né? Então, a gente não tem um instrumento do que fazer. Na verdade, se a gente entrar com um outro protocolo, eu já vi, né, enrola mais ainda, porque eles juntam os 2 protocolos. Então, a única coisa que eu posso dizer pra vocês, não é um movimento, não quero que a OAB fique puta comigo, nada disso, mas é que, assim, precisa de um prazo, né? Assim, é razoável que se tenha um prazo. Você pagou uma prova, agora a prova tá R$295. Mano, tem a possibilidade de fazer recurso, então esse recurso tem que ser corrigido, né, gente? Não dá pra ficar corrigindo depois de 3, 4 OABs. Você destrói a vida do candidato, né? De repente tem alguém da OAB aqui me ouvindo. Destrói. Destrói porque ele fica com uma expectativa, né? Aí muitas vezes, mesmo que ele saiba racionalmente que ele tem que criar expectativa, ele não consegue estudar. E as OABs vão passando e a gente vai esquecendo as coisas. Porque o nosso cérebro, não é porque você estudou uma vez que você sabe tudo. O cérebro é repetição.
tá? Então é ligar, tá? Acha o telefone da ouvidoria e liga. Eu tenho vários alunos que fazem isso e tem sucesso. Às vezes, assim, no mesmo dia, no dia seguinte, já há uma movimentação. Ok, gente? E por último, né? Último, eu preciso deixar registrado, porque depois vão falar, a Gisele tá falando uma coisa, depois tá falando outra. Bom, dia 12, que foi sexta-feira, às 17 horas, abriu o prazo de inscrição da OAB 36. Eu não sou a favor de encavalamento de prova. Nunca sou a favor de encavalamento de prova. Mas cada caso é um caso. Você precisa observar, né? Eu não sou a favor, assim, de forma bem simples, porque eu acho que o aluno fica com um pé em cada barca. Sabe quando a gente fica com um pé em cada barca? Aí ele não faz nem a segunda fase, nem a primeira fase, e aí falhe nos dois. Aí, um pé em cada barca, eu vou me afogar. Mas você precisa ver a sua situação. Bom, o que eu tenho para dizer? Até dia 19, às 17 horas, vai a inscrição da OAB 36, primeira fase, tá? O que eu te indicaria? Falando assim, bem brevemente. Se inscreva e depois você pensa. Porque você tem para pagar o boleto até dia 4 de outubro. Salvo engano, 4 de outubro. Tá longe, né? Nossa. É isso mesmo, tá? Então você tem um tempo aí para pagar o boleto. E aí você pensa o que dá pra você fazer, o que você quer fazer. Tudo bem? Ó, a Dani tá falando que ela tá esperando o resultado do recurso da segunda fase que fiz pra ouvidoria. Já fiz inscrição pro 36 enquanto não sai o resultado do recurso da ouvidoria. Isso mesmo. Dani, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é assim, ó. A gente, quando tá na OAB, tem o recurso pra FGV, tá? É uma chance grande. Hoje em dia, né, mudou. Antes o recurso para FGV, as chances não eram tão grandes, mas a ouvidoria era grande. Agora, já faz um tempo, mudou. Agora a gente tem recursos da FGV que tem mais chances do que os recursos da ouvidoria, tá? Essa demora da ouvidoria, ela é bem irritante pra mim. Eu, Gisele, que faço recurso para OAB, sabe? É irritante porque a gente tá numa luta e a luta não tem resultado. Então, eu sempre falo pros alunos, botou o recurso na ouvidoria, não se apegue à pedra, tá? Você precisa continuar a sua vida, você precisa continuar estudando. É isso, ok? Agora, cada um tem uma questão pessoal. De repente, eu mesma já falei com você, a gente já fez uma consulta, e aí eu falei pra você assim, descansa. Ou você decidiu descansar, tudo bem. Mas a princípio, não pare. Então assim, não se apegue à pedra. Eu sempre digo, né? Não se apegue à pedra. Então essa pedra fica lá e vamos esperar. Essa questão de prazo, aí eu vou contar até uma história pra vocês. Antigamente, nunca teve um prazo. O prazo é tal. Mas a gente tinha o seguinte, gente. A gente pensava assim, a gente via, né, como professor. O prazo para correção do recurso da OAB era até antes da próxima prova. Tinha que ser antes da próxima prova, né, para dar a chance pro aluno fazer a próxima prova. Depois, esse prazo se estendeu, não era mais antes da próxima prova, primeira fase, foi antes da próxima prova, segunda fase. Tanto que eu tive um caso, meu bem emblemático, que foi um recurso, o maior recurso que eu fiz de 3 pontos, que o rapaz fez o recurso para a ouvidoria, e aí ele fez a nova primeira fase, fez a nova segunda fase, me mandou o recurso tanto da primeira quanto da segunda prova, e um dia antes do resultado da segunda prova dele, foi assim, foi numa sexta-feira à noite e a prova, e o resultado da prova era tipo domingo. Ele tinha sido aprovado pelo recurso, que eu consegui 3 pontos nesse recurso, tá? Então, é algo que precisa ser arrumado, com certeza, é algo que precisa ser reivindicado pelos alunos, porque precisa ter prazo, né? Se a gente tem prazo para cumprir, por que a OAB não tem prazo para cumprir? Assim, não é pedir demais, é uma coisa simples. Tá bom, gente? Então, eu vim aqui falar pra vocês que não fica com esses pensamentos que, eu tô capacitado, eu tenho cursinho, eu tô com os melhores professores, eu tenho prática, eu tô estudando, eu não sei o que falta pra mim. Na verdade, falta talvez mais empenho, acreditar e tirar das costas o passado que já passou, que de repente não foi feliz, né? Tá na hora de acreditar de verdade, não acreditar
como advogado, sabe, gente? É um pé lá e um pé cá. Não é acreditar, falar assim, não, essa vez é minha, essa vez vai dar, essa prova é minha. Então vamos com coragem e tirar essas crenças, sabe? De que não vai dar certo. Eu tava vendo uma palestra, vou começar as minhas aulas de graduação agora, e teve uma palestra com uma mulher chamada Samila. Eu não me lembro exatamente de que empresa ela é, uma CEO. E ela falou uma frase que eu anotei aqui no meu caderninho das anotações para vocês, que é muito interessante. Ela é um tanto ela escraviza a gente um pouco, a gente precisa pensar nisso, mas ela é muito interessante. Ela fala assim, nunca faça só aquilo que me pediram. Então, se eu trocar em miúdos, nunca faça só aquilo que me pediram, eu te diria, nunca estude só aquilo que te mandaram. Às vezes você tá aí num cronograma, às vezes você tá num cursinho, né? Às vezes você tá numa mentoria e você só faz aquilo que te pediram. Só. Assim. Ah, hoje é petição inicial? Só vou fazer uma. Ah, hoje é petição só vou fazer uma. Não. Faça além. Vá além. Pô, foi bem numa petição inicial? Faz mais uma. Ou, opa, tô com dificuldade nessa petição inicial? Vou fazer mais uma. Então, vamos tentar essa semana puxar um pouquinho mais e fazer além do normal. Além do que te pediram, além do que tá no livro. Tá bom, gente? Pessoal, bom domingo e até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.